Anita Harley, acionista e herdeira das Pernambucanas. Quando o silêncio vale bilhões. Imagine acordar e descobrir que não pode mais falar, que não pode mais assinar, que não pode mais administrar a sua empresa. Não pode mais dizer quem você ama e quem você não ama. Não pode mais dizer quem deve cuidar da sua vida. Agora imagine que você possui um patrimônio construído ao longo de décadas, milhões, talvez bilhões. Quem decide por você? Seja muito bem-vindo ao podcast O Seu Legado. Hoje comigo, meu sócio e diretor jurídico da área patrimonial da Fernandes Lunardi Advogados, Dr. Júlio Dalfovo, pós-graduado em Direito Societário e Estruturas Internacionais de Planejamento Sucessório. Dr. Isabel Pedroso, advogada e economista, atuante na Banca de Direito Societário e Sucessões da Fernandes Lunardi, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial. E também o Dr. Lucas Lorenzetti, advogado atuante também na Banca de Direito Societário e Sucessão da Fernandes Lunardi. Ele é pós-graduado em Contabilidade e Planejamento Tributário. Sejam bem-vindos, meus amigos. Bem, doutor. Prazer aqui estar com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento aí para os nossos ouvintes, nossos clientes. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por nos convidar. Certamente teremos um bate-papo muito interessante hoje. Obrigada, doutor, pela oportunidade de compartilhar conhecimento aqui, discutir um caso bastante relevante aí na nossa estrutura jurídica atual no Brasil. Eu acredito que vai ser bastante proveitoso para todos. O prazer é todo meu. Esse é o nosso time de peso. Hoje não falaremos apenas de patrimônio. Hoje vamos falar de uma das histórias mais impactantes do Brasil, a história de Anita Harley, estampada em um documentário nacional impactante. Anita nasceu em uma das famílias empresárias mais tradicionais do Brasil, herdeira da Casas Pernambucanas. Ela se tornou uma das mulheres mais poderosas do varejo nacional. Advogada, empresária, discreta, reservada e bilionária. Mas existe um detalhe importante. Anita não teve filhos, não construiu uma estrutura familiar tradicional. E talvez ninguém imaginasse que justamente essa circunstância se tornaria o centro de uma das maiores disputas patrimoniais do país. Em 2016, Anita sofre um AVC e tudo muda. A mulher que durante décadas tomou decisões sobre empresas, investimentos e patrimônio passa a não poder mais falar por si mesma. E nesse momento que surge uma pergunta devastadora. Quem fala por Anita? O documentário mostra algo que vejo diariamente aqui na minha advocacia. As pessoas acreditam que o problema está no patrimônio, mas não está. O problema está na ausência de estrutura, porque patrimônio sem planejamento não gera segurança, gera disputa. Quando Anita sofre o AVC e perde a capacidade de manter a sua vontade, surge ainda uma pergunta fundamental. Quem decide quando você não pode mais decidir? Dr. Júlio, você atua comigo há anos na advocacia e tem acompanhado inúmeros conflitos familiares na sua carreira. Na sua experiência, o que acontece quando uma pessoa perde a capacidade e não deixou previamente organizada a forma como deseja ser representada? Bom, essa é uma circunstância que, infelizmente, não é surpreendente, né, nas famílias empresárias brasileiras. Muitas vezes é deixado de lado essa preocupação. A preocupação com a sucessão, com a morte, é muito maior do que a preocupação com a incapacidade. E diante desse cenário, quando a família não tem essa preocupação, a pessoa não traz instrumentos jurídicos para apaziguar essa situação, né, para remediar essa situação, ela vai criar verdadeiramente um vácuo decisório a respeito da vida dela. Seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da administração dos negócios, no âmbito de decisões do dia a dia da vida dela em termos de expressar realmente a vontade que ela queria.
E realmente, né, é impossível, depois do ocorrido, a gente saber exatamente o que a Anitta queria, né, no caso concreto que a gente está analisando, porque não foi deixado instrumentos jurídicos escritos bastante confiáveis. Até temos notícias, né, de acordo com o que foi trazido no documentário, a respeito de um testamento vital, mas não temos, né, conhecimento de como que esse testamento foi feito, se ele foi corretamente elaborado, até porque o processo está em segredo de justiça. Então, o que acabou acontecendo no caso da Anitta é o que vai acontecer com as pessoas que não tomarem esse tipo de cuidado, que é levar para o judiciário brasileiro deliberar quem que vai fazer a escolha, né, vai tomar as decisões pela Anitta propriamente dita. E no caso dela, essas decisões não só estão no âmbito patrimonial, como no âmbito da saúde dela. Sabemos que ela está internada até hoje, no hospital, ainda está viva, mas, né, a decisão acabou indo para um terceiro que nunca sequer conheceu a Anitta, né? Nunca nem teve contato com ela. Então, a consequência dessa ausência de proteção, dessa ausência de estratégia, é certamente uma decisão que não necessariamente vai trazer a vontade dela, porque em nenhum momento o juiz teve um contato pessoal com ela, teve um contato com a vida real dela, apenas com aquilo que lhe foi trazido no processo judicial. Perfeito, Júlio. Isso mesmo. Se você não escolhe quem decide por você quando está apto, alguém escolherá. No caso de Anitta, surgem pessoas alegando vínculos afetivos, relações próximas, companheirismo, união estável, dependência emocional e até filiação socioafetiva. Diante de tudo isso, surge mais uma dúvida difícil. O amor gera direitos? A resposta é muito mais complexa do que podemos imaginar. De forma categórica, podemos dizer que poderá gerar direitos, mas a lei brasileira exige provas e o judiciário não avalia sentimentos. Doutor Isabel, hoje o direito reconhece diversas formas de famílias e relações afetivas. Mas quando a principal pessoa envolvida já não consegue expressar a sua vontade, como o judiciário analisa alegações de união estável ou vínculos afetivos que podem gerar direitos patrimoniais? Então, doutor Fábio, eu acredito que essa seja uma pergunta central do caso, e para a gente parar para pensar no que a gente está sujeito quando ocorrer uma situação dessa. É claro que ninguém espera entrar numa situação de incapacidade, entrar num coma prolongado, como o da Anitta, mas é algo que todos têm que pensar, porque as consequências não são só patrimoniais, como o doutor expôs, né? Nós estamos sujeitos a que outros tomem decisões por nós com relação à nossa saúde, com relação a decisões que a gente não deixou por escrito, então o médico vai ter que decidir o tratamento, colocando numa situação difícil também, ou então os familiares vão tentar adivinhar o que você gostaria que fosse feito, e todo mundo fica numa situação extremamente difícil. E muito dificilmente vai ser refletida a vontade da pessoa que está incapacitada. Então, o judiciário não decide com base em sentimentos, ele vai decidir conforme as provas. Então, as provas, principalmente documentais, de instrumentos, como as diretivas antecipadas de vontade, elas é que vão trazer a segurança para a decisão no judiciário. Porque as outras provas, como testemunhas, fotografias, mensagens, tudo isso é muito subjetivo, gera margem para a interpretação. Então, se a gente quer ter uma segurança de que a nossa vontade vai ser respeitada no futuro, é somente deixando isso através de um documento público que vai ter o reconhecimento de validade inequívoco, e ali você vai poder dispor sobre o que exatamente você quer que aconteça na sua vida em todos os âmbitos. Nesse caso, nós estamos falando de uma das maiores herdeiras de um grupo econômico varejista gigante no Brasil, e a consequência patrimonial do reconhecimento dessas relações que estão sendo alegadas é o que chama mais atenção. As decisões que essa mulher poderosíssima passou tomando durante toda a vida dela,
ficaram nas mãos de pessoas que não se sabe se era o que realmente ela queria, né? Se está sendo adotada a melhor condução de acordo com o que ela conduziu durante toda a vida dela, né? Eu quero chamar a atenção aqui num ponto que o documentário não fala, mas que o telespectador que nos assiste agora poderá entender um pouco mais o foco de tudo isso. Como a Anitta ela não tem herdeiros necessários até então, não se reconhece a existência nem de filhos e nem de uma companheira e de um casamento, a herança dela seria dividida entre os irmãos vivos, porque ela não tem ascendentes e pais vivos. Então, a briga está exatamente nesse ponto. Se aparece nesse caminho uma companheira reconhecendo uma união estável e um filho, a herança vai adiante. Os herdeiros dela serão o filho, propriamente dito, numa relação socioafetiva ou um filho consanguíneo, e também a companheira, porque a união estável reconhecida, nesse caso, será em regime de comunhão parcial. Então, tem que olhar se haverá ameação durante essa comunhão parcial, mas certamente haverá a figura de um herdeiro. Então, o reconhecimento de uma companheira como herdeiro de um filho faz com que a herança da Anitta, um patrimônio familiar gigantesco, vá adiante e não retroaja aos irmãos vivos dela. Esse é o cerne da questão que se disputa, né, na vida da Anitta. Então, é muito mais profundo do que o documentário acaba demonstrando. Vamos agora falar de uma das ferramentas mais conhecidas das famílias, presente em novelas, filmes e até mesmo em reuniões familiares. Uma ferramenta que usamos muito aqui no escritório, o testamento. Muitas pessoas acreditam que fazer um testamento resolve todos os problemas. Mas o caso de Anitta mostra que existe uma questão anterior à própria sucessão. Antes de discutirmos quem herdará o patrimônio, precisamos responder: quem decide enquanto a pessoa ainda está viva, mas já não consegue expressar a sua vontade? Dr. Lucas, o amigo, colega e integrante da nossa equipe tem atuado fortemente nessa área de direito aqui no escritório. O testamento tem sido a prática do dia a dia da sua advocacia aqui conosco. Muitas pessoas conhecem o testamento tradicional, aquele que produz efeito após a morte. Nele, famílias programam doações até o limite da sua disponível, declaram sua vontade, reconhecem direitos e impõem deveres a herdeiros e legatários. Mas poucos já ouviram falar do chamado testamento vital ou das diretivas antecipadas da vontade, especialmente após uma recente lei publicada agora em 2026, que instituiu o Estatuto dos Direitos dos Pacientes. Você pode, Lucas, explicar a diferença entre eles, o testamento e essa nova figura que a lei pacifica e traz para o ordenamento jurídico brasileiro? Claro, doutor. Olha, é uma colocação muito importante da gente fazer, porque realmente ambas se chamam testamento em alguma medida, mas apesar do nome parecido, o nome em alguma medida igual, são dois instrumentos jurídicos completamente diferentes, tanto em objetivo, natureza e essência. Né? O testamento é, como o senhor falou, plenamente conhecido no mundo. Todo mundo assistiu um filme que algum sobrinho recebeu um testamento do tio-avô e ficou milionário da noite para o dia. Então, quanto a isso, todo mundo já tem uma certa noção para que serve. É um instrumento causa mortes, ou seja, ele vai surtir efeito apenas no evento morte daquele testador, né, cujo objetivo desse instrumento é disciplinar acerca da herança, do patrimônio, né, e quem vai receber determinada quantia, o determinado bem. Enquanto isso, o testamento vital, que comporta as diretivas antecipadas de vontade, é um testamento, como, né, o nome diz, também é um testamento, ou seja, vai exigir um testador. Só que esse testamento vai disciplinar a vontade daquele testador para atos ainda em vida, quando surgiu uma incapacidade. Ou seja, é um instrumento, um negócio jurídico inter vivos. Os efeitos jurídicos desse instrumento vão surgir quando essa pessoa estiver em vida, porque, óbvio, a partir do momento que ela falecer, aparece o testamento comum. Enquanto o testamento comum vai se preocupar em disciplinar a herança, se preocupar em fazer a sucessão daquele patrimônio, o testamento vital vai se preocupar em resolver a dignidade humana daquele testador no momento da incapacidade, decidir tratamentos que ela quer ou não receber, decidir se ela quer ou não o prolongamento da vida, né, no estado, como a gente chama de estado vegetativo, né, ou consciência mínima,
né? Então, a pessoa vai poder escolher aquilo que ela quer que seja feito com ela ou não. Perfeito, Lucas. A gente tem usado muito essa ferramenta aqui no escritório, não só com relação às pessoas ainda em vida, mas também após a morte. Eu quero chamar a atenção para 2 pontos aqui importantes. Primeiro, que o testamento tradicional ele não é vinculativo. Muitas pessoas acham que vou deixar um testamento deixando 50% do meu patrimônio para o meu filho. Eu não posso nunca mais vender esse patrimônio. Ou vou deixar um legado, um determinado bem para uma pessoa. Se eu deixei isso em testamento, eu não posso mais vender aquele bem? Absolutamente que isso não é uma resposta positiva. O testamento ele produz os efeitos após a morte. E após a morte do testador, quem recebe o legado ou os bens em testamento, esses bens precisam existir. Se esses bens não existirem na época da morte, ou tiverem sido vendidos, ou depreciados ao longo da vida, não haverá direito a recebimento de absolutamente nada. E também é um ato personalíssimo, ele é oriundo para aquela pessoa. Se eu deixei um bem para o João, e quando eu morri o João não existe mais, o filho do João não tem acesso a esse patrimônio, porque ele é personalíssimo ao João. Isso é uma diferença importante nos testamentos tradicionais. E outro ponto, Júlio, que a gente gosta muito de fazer aqui no escritório, que praticamente não é um testamento, mas ele resolve muito a vida das pessoas, das estruturas societárias, das holdings patrimoniais, é o administrador superveniente nas estruturas que nós emplacamos. Uma figura jurídica que assume a liderança de uma empresa quando a outra pessoa que era administrador não tem capacidade plena ou está ausente por qualquer motivo, ou desaparecimento, ou uma doença que o incapacite. Então, se lá atrás a Anitta tivesse instituído uma ferramenta dessa, como administrador superveniente dentro da estrutura dela, na sua incapacidade, como nós fazemos aqui no escritório, tudo isso que está acontecendo na empresa não estaria acontecendo. Por isso que conhecimento, prática no dia a dia, nós lidamos com isso aqui há mais de 20 anos, traz para a gente esse conforto, não é, Júlio? É isso mesmo, doutor. Eu acho que é interessante, inclusive, a gente pontuar que durante o documentário da Anitta é possível perceber que existiram diversos trabalhos jurídicos tentando organizar esse patrimônio, né, societário. Mas a própria figura do administrador sob condição superveniente ou sob condição suspensiva, né, propriamente dita, ela é uma figura, de certa forma, recente no direito brasileiro, que só quem acompanha realmente, né, essa área está realmente atualizado e antenado para esse tipo de situação. E ela tem sido, né, convalidada pelo DREI, né, pelo Judiciário Brasileiro, por todas as instituições brasileiras nos últimos anos. Então, talvez, se essa instituição já tivesse, se esse instituto já tivesse sido, né, reconhecido na legislação brasileira de uma forma mais ampla lá atrás, talvez eles tivessem se preocupado, talvez tivessem feito esse planejamento. Né? E o que resultou em não ter essa estrutura lá atrás? Resultou na disputa não só sobre o controle das decisões da Anitta, mas o controle do grupo empresarial, porque a Anitta era, ao que tudo indica, a sócia controladora do grupo. Apesar de não ter 100% do capital social, ela tinha, né, a participação mais relevante daquele grupo. E, além disso, ela aparentemente figurava como a administradora. A partir do momento que ela se torna incapaz, ela perde a possibilidade de continuar exercendo esse cargo da administração e passa para aqueles que estão decidindo por ela, no grupo societário, a decisão, né, de nomear um novo administrador. Como eles passam a ter o controle do grupo econômico, então eles passam a se tornar os decisores e podem nomear um administrador. E essa é uma das maiores polêmicas que o próprio documentário traz. Então, se a gente prepara uma estrutura societária para um cliente, criando uma holding, a gente sempre traz esse tipo de pergunta para ele. Quem é a pessoa de sua confiança que vai poder, no momento em que você não puder mais tomar decisões, tomar as decisões que você quer que sejam tomadas pela sua empresa? Perfeito, Júlio. Diante de tudo isso que a gente discutiu aqui, eu quero propor uma reflexão a todos nós. Anitta Harley sofreu um AVC em 2016. Mas imagine que esse mesmo evento aconteça hoje, sob a vigência do Estatuto do Direito do Paciente. Como discutimos aqui, será que estaríamos assistindo à mesma disputa? Ou o desfecho poderia ser completamente diferente? Lucas, diante dessa reflexão, se a Anitta tivesse formalizado as suas diretivas, hoje, com base no Estatuto recém-aprovado,
Você acha que o desfecho disso seria realmente diferente? Você tem a mesma visão que nós? Olha, doutor, com certeza. Seria uma situação diametralmente oposta ao que a gente viu nesse documentário da Anitta. Né? Toda a situação que ela vive, né? Porque ela ainda está viva, só aconteceu porque, de fato, ela não disciplinou, não houve um documento para disciplinar, pelo menos não houve reconhecimento desse documento, né? Por falta justamente da positivação desse instituto. Faltou um documento que ela pudesse disciplinar acerca das vontades dela, acerca do que ela gostaria de ser feito com a empresa, de tratamento, as pessoas que ela gostaria de nomear como representante dela, para representar ela perante os médicos, nas decisões ali diante do hospital, diante da empresa. Então, tudo isso faltou e a gente que viu, quem assistiu o documentário vai perceber que esse é o grande cerne ali da questão toda. A discussão toda se dá em cima de decidir quem vai representar essa mulher, né, diante da vida, né, comum ali, de todas as decisões que ela teria que tomar. Né? E um ponto interessante aí que os colegas comentaram é que ela já está em coma há 10 anos. Né? Óbvio que os médicos aí dizem que não tem mais chance dela voltar do coma. Né? Eu acredito em milagre, eu sei que o senhor também. Então, supondo que amanhã um milagre aconteça, essa mulher acorda, está lá falando, andando, e ela vai ver o documentário e fala: puxa, todas as decisões que tomaram aqui por mim eu faria completamente oposto. E aí, como resolver isso? Exatamente, eu fico pensando muito nisso. Imagine se essa mulher acordasse agora imediatamente, o que ela diria? Isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias depois que eu vi esse documentário. Bom, aqui também eu quero deixar um ponto esclarecido e trazer um pouquinho da nossa advocacia. Eu sou já um cinquentão, né? Então eu gosto muito da frase que o Galvão Bueno dizia para o Arnaldo César Coelho quando ele narrava as Copas do Mundo em conjunto. Pode isso, Arnaldo? O Arnaldo explicava a regra para o Galvão Bueno e para nós, telespectadores. Nós atuamos aqui há mais de 20 anos com dezenas e centenas de famílias. Recebemos aqui nessa mesa grandes companhias com grandes estruturas jurídicas por trás de tudo isso, grandes escritórios. E quando a gente vai falar desse tema, sucessão, testamento, legítima, regime de bens no casamento, administrador superveniente, e várias outras ferramentas, incomunicabilidade no casamento, cláusula de reversão, impenhorabilidade de cotas, reserva legal, administrador. Aí o advogado de grandes bancas de escritórios que atendem esses clientes olha para mim e fala: mas pode isso? Eu falo: pode. Então há um grande desconhecimento da regra, principalmente societário. São poucos os escritórios e profissionais que trabalham isso no dia a dia. Às vezes a regra é uma, mas a experiência ao longo do tempo nos capacita a tomar decisões, talvez muito no liame da legislação. Isso nos dá uma tranquilidade muito bacana em continuar atendendo grandes famílias, mesmo com grandes escritórios por trás de tudo isso, cada um na sua área. Isso é muito importante, isso muitas vezes é base de comentários aqui no escritório, de almoços, né? A gente discute, às vezes sorri, às vezes acha engraçado. E nos fortalece muito quando a gente se depara com essas situações. A gente está realmente num ramo do direito muito especializado e que exige de nós cada dia mais capacitação e atenção. Doutora Isabel, agora é contigo de novo. Talvez o impacto mais dramático desse caso seja o fato de Anitta permanecer há tantos anos sem conseguir expressar sua vontade, como o Lucas mesmo disse, há mais de 10 anos. Se ela tivesse registrado suas escolhas sobre tratamento médicos e suporte artificial de vida, isso poderia trazer mais segurança para os médicos e para os familiares, como o Lucas colocou, como o Júlio, como a gente tem se apresentado? Como você vê isso? Com toda certeza, doutor. Eu não posso afirmar que todos os conflitos poderiam ser resolvidos com isso, mas eu posso afirmar que reduziria significativamente os conflitos ali acerca das decisões que estão tomando no caso da Anitta. A formalização do documento, dessa prova, também é uma questão muito relevante. A gente falou aqui das diretivas antecipadas de vontade, falamos de testamento, mas o que tem que se cuidar é com a forma de se fazer isso. Não basta fazer um documento de qualquer forma.
né? Tem que ser um documento que siga os parâmetros legais para que ele seja aceito, para que não haja dúvida da validade desse documento, ele não possa ser questionado, senão de nada vale. Então, essa é a nossa preocupação sempre aqui, de trazer validade formal aos documentos, em fazer a administração superveniente da forma correta nos contratos sociais, de se fazer o registro público dos documentos quando necessário, para que não haja esse tipo de problemas. Mas a segurança para médicos atuarem nos tratamentos, a segurança para a família, não ter que adivinhar o que o paciente quer naquele momento, naquela situação, é inequívoca. Então, muito provavelmente a situação seria diferente e todos os envolvidos aí teriam muito mais segurança tendo esses documentos. É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a pessoa não pode falar, os documentos falam por ela. E o mais importante de tudo isso seria a perpetuação da vontade dela, né? A gente convive aqui com muitos casos, quando chega no extremo de inventário, que os irmãos sentam aqui nessa mesa e digam: a casa da praia, o papai disse que era minha. No primeiro momento está tudo certo, o óbito ainda é recente, a casa da praia, aquele imóvel de lazer, não, tudo bem, é do meu irmão. Passa uma semana, 2, 3 semanas, o irmão volta aqui no escritório e fala: se meu pai quisesse deixar aquela casa para o meu irmão, eu teria deixado escrito: eu não aceito, eu quero uma parte da casa, porque eu ouvi o amigo do futebol, porque eu ouvi a minha nora, o meu primo, o meu outro amigo do futebol, e eu não acho justo meu irmão ficar com a casa, eu também cresci lá. Então, tudo isso vira um conflito familiar extremo lá na frente. Por isso, a nossa vontade precisa ser externada em um documento de validade, ou em um testamento vital, ou em um testamento propriamente dito, ou em uma estruturação de holding patrimonial familiar, num bom acordo de sócio, onde o pai coloca suas vontades, faz as exigências para os filhos, netos e toca tudo isso ainda em vida. Fica a dica para você, nosso ouvinte. E falando ainda em testamento, quero deixar bem claro, o testamento vital não trata da morte. Ele trata da dignidade da vida quando a pessoa perde a sua capacidade de decidir. Esse é o fundamento do que chamamos do testamento vital. E é importante também a gente pensar, doutor, que muitas famílias que a gente conversa no nosso meio, em casa, né, com amigos, muitas pessoas às vezes comentam: mas na minha família isso não vai acontecer. Nós somos muito tranquilos, a gente nunca brigou. Eu não tenho tanto patrimônio assim, eu não tenho tantos bens assim para dar confusão. Mas se você não tem um documento que diga o que exatamente você quer, alguma confusão está sujeita a surgir, né? Então, pode ser que não haja muito patrimônio, mas pelo menos uma casa você tem, um carro, talvez você tenha uma empresa pequena. Quem que vai seguir administrando essa empresa, né? Então, é importante a gente pensar que os conflitos entre as famílias não surgem necessariamente da falta de amor entre as pessoas, mas é na falta de certeza, é na dúvida do que a pessoa que está incapacitada para falar gostaria que acontecesse. Esse que é o problema central, né? Não, concordo plenamente com você, Isabel. E esses 20 anos de advocacia atuando com isso, eu aprendi 2 coisas importantes para mim. Primeiro, que quase que na maioria das vezes não é por dinheiro, é por preterimento. Os herdeiros se sentem preteridos exatamente em algum ponto, principalmente quando se quer fazer planejamento patrimonial por testamento, pegar todos os bens, aí esse é seu, esse é seu, esse é seu. Então, o preterimento acaba gerando um desconforto entre os herdeiros e lá na frente a briga é inevitável. E outro ponto é um trinômio que eu gosto de usar muito aqui no dia a dia, e falo isso para as famílias aqui nessa mesa. Onde há amor, dinheiro e poder, haverá conflito. Não é porque a família pode ser a melhor família que existe, é porque isso é natural do ser humano. O ser humano é assim, não está na minha família, nos meus filhos, não. Está no ser humano, na nossa essência que somos. Então, o conflito, muitas vezes, ele é inevitável quando se há tudo isso de forma desorganizada. Se me permite, doutor, também fazer uma complementação, Claro, que eu acho que vai em consonância com o que o senhor e a Isabel trouxeram aqui, é que, assim, né, as pessoas também às vezes pensam: olha, conheço fulano que fez esse instrumento e ainda assim foi judicializada a questão, ainda assim teve briga, ainda assim teve que contratar um advogado. Bom,
É uma coisa quando a gente tem a instrumentalização da vontade da pessoa e a situação é judicializada, e outra quando a gente não tem documento nenhum para embasar. No caso da Anitta, por exemplo, até tinha um documento, mas ele foi aparentemente, ao que tudo indica, né, declarado inválido ou desconsiderado do acervo probatório do processo. Então, o juiz recebe um processo judicial sem ter um documento, ao que tudo indica, que demonstre de fato a vontade da Anitta. Agora, diferente seria se hoje ele recebesse um documento válido, um documento que você olha e diz, não, isso aqui foi assinado pela Anitta, isso aqui é a vontade dela, tem uma justificativa, tem um argumento para tudo isso, porque daí vai ficar muito mais fácil para o seu advogado lá na frente, se esse conflito judicial acontecer, defender essa tese. Vai ser muito mais fácil para um juiz adotar essa tese também numa sentença, porque o fundamento é muito mais fácil de ser construído. Tá? Também gostaria de dar uma palhinha aqui. Eu assino embaixo com o que os colegas disseram. Eu acho que, ao meu ver, quanto maior o patrimônio, maior a chance de dar uma discussão. Né? Ninguém quer discutir para ver quem vai herdar a dívida do vovô. Né? Então, quando a gente tem um patrimônio tão elevado assim, é quase certo realmente que haja alguma discussão, mas isso não é motivo para, primeiro, não se proteger, né, através de um testamento, e também talvez quebrar um mito de que só uma família muito abastada pode fazer um testamento ou deve fazer um testamento. Né? Eu acho que não, pelo menos, não colocaria uma cifra mínima. Né? Tudo depende, óbvio, de cenário para cenário, mas a ideia de se proteger é justamente trazer a proteção não só para o patrimônio em si, mas para a família. Né, doutor? O que a gente vê nesses conflitos é que a herança vai, o dinheiro vai, se esgota, acaba, gasta, mas o conflito fica. Né? E às vezes o conflito vai ficar por gerações e gerações. Né? Então, e outro ponto muito interessante que eu acho é que esse novo instrumento trouxe, novo aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos já é algo que existe há algum tempo, o testamento vital, é poder olhar para esse cenário a partir do olhar do médico, da pessoa que está fazendo aquele tratamento. Porque, vamos puxar de novo o gancho da Anitta, imagina para um médico, está lá uma paciente que, né, não querendo colocar um valor em cima dela, mas uma paciente que vale 2 bilhões de reais. Cada dia diferente chega uma pessoa falando, eu mando, eu decido o que acontece e o que não acontece, e o médico tendo que salvar a vida daquela pessoa. Né? Então, a gente não costuma olhar esse outro ponto da história. E a partir do testamento vital, a partir das diretivas antecipadas de vontade, a gente também pode trazer esse respaldo para a pessoa que está trazendo o tratamento, e ela vai poder proporcionar esse tratamento, dizer a cura, né, daquele paciente, se Deus quiser, com muito mais tranquilidade e certeza de que, se ele tomar alguma decisão, ouvir algum familiar, não vai ter um processo nas costas dele. Vocês já imaginaram, no caso da Anitta, se ela vem a falecer, não sair do coma, realmente falece da noite para o dia, e aparece um testamento perdido em algum cartório aí no Brasil, um testamento tradicional, onde ela reconhece, talvez, uma sócio-afetividade do filho, talvez reconheça uma união estável. Vocês imaginem a confusão que isso vai gerar? Outro documentário. Exatamente, outro documentário. Lucas, eu disse no começo que você não sai dos cartórios aí atendendo tanto os testamentos tradicionais como os vitais, que temos feito bastante agora. E eu quero que você esclareça para o nosso telespectador por que você vai em cartório e a gente não faz esse documento a próprio punho aqui no escritório ou por um instrumento particular. Qual que é a segurança e a diferença de fazer isso dentro do escritório de advocacia, onde a gente alinha as vontades, os limites legais? E por que você vai lá em cartório? Por que a gente não poderia fazer aqui? Veja, doutor, eu acho que trazer esse ponto é importante, porque, se fosse possível, acho que todo mundo assinaria um papelzinho falando: minha casa vai para fulano, meu carro vai para ciclano e está tudo certo. Mas a realidade não é bem assim, nem em países como os Estados Unidos, como eu citei anteriormente, que a figura do cartório não existe, e esse tipo de testamento é válido. Então, a gente precisa ter a fé de que aquele documento ele realmente pode produzir efeitos. Né? Então, para isso, a gente leva esse documento ao cartório, porque o tabelião que vai assinar, ele tem fé pública. Né? Ele vai atestar: olha, eu dou minha fé, e com poderes que foram a mim concedidos, né, pelo Estado, de que esse documento é válido, ele pode produzir esses efeitos.
né, da forma como está escrito aqui. E o nosso trabalho não é só levar no cartório, mas também é produzir esse documento de forma técnica, né, e de forma que traga toda essa robustez que precisa ter um documento desse porte. Né? Porque, como a gente viu no documentário da Anitta, ninguém quer ter um documento que vai ser desconsiderado, invalidado por N motivos. Né? É óbvio que, no caso dela, a gente não sabe o porquê que esse documento não foi considerado. Né? Como os colegas mencionaram, existia um documento dessa espécie. Primeiro, não estava positivado, como eu mencionei anteriormente, o testamento vital. A lei ela tem menos de 2 meses do momento que a gente está gravando aqui. Então, a segurança jurídica daquele documento era mínima. Né? Então, para isso, existe o nosso trabalho, para a gente poder construir esse documento de forma que traga segurança, e vamos levar esse documento, que já é construído de forma segura, para alguém que vai assinar e atestar a fé pública que aquele documento pode produzir efeitos sem ser um golpe ou um estelionato em alguma medida. Então, esse é o nosso trabalho, produzir segurança e levar para que essa segurança se torne ainda mais segura. Perfeito, esse é o nosso time. Júlio, mas aí surge uma dúvida lá na cabeça do nosso ouvinte. O testamento vital, então, quanto o testamento tradicional, por segurança, são feitos em cartório. Mas, por exemplo, num testamento tradicional, eu não quero que a minha família saiba que eu estou reconhecendo um segundo filho no testamento, ou que eu estou doando ou fazendo deixando um legado para um determinado filho, já que está em cartório e é público. Pessoas não teriam acesso ao testamento tradicional e têm acesso ao testamento vital? Explica isso para o nosso telespectador. O testamento tradicional, ele não necessariamente precisa ser público, né? Ele não precisa ser divulgado. Na realidade, até um dos elementos de validade dele, do testamento cerrado, é justamente que ele se mantenha apenas dentro do cartório e que apenas as pessoas envolvidas na sua confecção tenham acesso a ele. Então, quando você traz matérias sensíveis para o seu advogado, como o reconhecimento de um filho fora do casamento, como o doutor bem disse, é possível que ele sugira que esse reconhecimento seja feito num testamento para que justamente você não tenha essa situação desconfortável com a sua família. Né? Já o testamento vital, às vezes é até não interessante que ele fique em segredo, porque se acontecer de você ficar incapaz, alguém precisa levar isso a conhecimento do hospital, precisa levar a conhecimento do seu advogado, né? Que olha, o fulano foi internado, alguém precisa resolver a situação dele. Então, o seu advogado vai ter que pegar esse testamento vital, vai ter que levar para a pessoa que vai ser responsável por tomar suas decisões. Agora, o testamento tradicional em si, o ouvinte pode ficar bem tranquilo que, se havendo alguma questão, né, que seja sensível, que ele não queira abrir, né, para o público, isso daí não vai ser divulgado, ninguém vai saber, a não ser que, né, os envolvidos tragam isso de uma forma ilegal. Né? Como bem disse o Júlio, são 2 modalidades diferentes. O testamento vital, é óbvio que ele precisa ser público, exatamente para que seja alcançado por médicos, por advogados, à vontade daquela pessoa, quando, evidentemente, ela não pode falar por si, mas ainda está viva. Já o testamento tradicional, feito em cartório, o testamento cerrado, ele somente será aberto na morte do testador. E também só poderá ser modificado e visto pelo próprio testador, que ainda enquanto vivo pode mudar as suas diretrizes dentro do seu testamento, a sua vontade, pode revogar esse testamento. Um segundo testamento feito no mesmo cartório, em qualquer outro cartório, anula o primeiro testamento. Enfim, ele é um documento que ele é feito, mas pode ser modificado ainda na vida do testador. Após a morte, somente através de um pedido judicial é que esse testamento será levado à abertura, a registro e a cumprimento, muitas vezes na própria jurisdição, por um juiz, ou também na via administrativa, que hoje é admitido em alguns casos também. Então, isso é muito importante. A segurança de um testamento ele é fundamental para atender o desejo do testador, principalmente o testamento cerrado. Fechando aqui toda a nossa análise, o ponto crucial de toda essa discussão está no reconhecimento do judiciário sobre a verdadeira vontade de Anitta. Aqui está o ponto que chama mais atenção. Durante anos, o judiciário precisou tentar reconstruir aquilo que Anitta talvez desejasse.
Mas existe uma pergunta perturbadora. E se a Anitta tivesse deixado escrito quem deveria decidir, como deveria ser tratada, até onde deveriam ir os procedimentos médicos, quem deveria representá-la? Talvez muitas das disputas que vimos nos últimos anos sequer existissem. O maior patrimônio de uma pessoa não é a sua fortuna, é a sua vontade. O verdadeiro planejamento começa quando protegemos essa vontade antes que ela desapareça. O caso de Anitta Harley nos ensina que sucessão não começa com a morte. Sucessão começa quando pensamos na incapacidade. Porque antes de decidir quem receberá o patrimônio, precisamos decidir quem falará por nós quando não pudermos mais falar. Diante de tudo isso que falamos aqui, quero agradecer Júlio, Lucas, Isabel, por terem participado desse nosso primeiro podcast técnico aqui da Fernandes Lunardi. Quero dar a palavra a vocês para se despedirem, fazerem as colocações finais que vocês acharem adequadas e dizer que fiquei muito orgulhoso de vocês. Daqui por diante já podem assumir aqui a cadeira e tocarem os podcasts futuros aí com extrema tranquilidade. Esse time me orgulha muito aqui da Fernandes Lunardi. Parabéns a vocês. Obrigado de coração pela participação e que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade, doutor. Eu acredito que o debate hoje foi bem interessante e esses casos, né, que trazem a vida real, principalmente com pessoas famosas e que lidam com grandes empresas, são os mais impactantes, né? E são também os mais divertidos de tratar, porque a gente consegue trazer várias coisas para o nosso dia a dia. Então, agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Também agradeço. Foi um prazerzaço estar aqui discutindo esse caso tão emblemático, né, da nossa história jurídica, digamos assim, no Brasil. Né, pontos extremamente relevantes, atuais demais, né, como a gente mencionou, a lei tem menos de 2 meses, essa lei que a gente tratou hoje, no testamento vital, então é sempre bom a gente estar atualizado. E fica a reflexão, né, doutor, que mais importante do que o nosso patrimônio, a nossa herança, é a nossa família permanecer com um vínculo, né? Eu também quero agradecer, doutor, foi uma grande oportunidade, eu acho que toda essa conversa aqui somou muito, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão esclarecer muitas dúvidas e talvez surjam novas dúvidas. E o que eu quero dizer é que não pense que esse caso não é para você ou que não vai acontecer na sua família. Consulte um advogado. Um advogado vai poder lhe esclarecer de forma especializada o que realmente pode acontecer na sua família ou na sua vida, ou se esses instrumentos que nós estamos conversando aqui são adequados para o seu caso ou não, o que pode ser utilizado para a segurança da sua saúde, da sua família e do seu patrimônio. Então, é uma reflexão aqui que a gente tem que fazer e por mais conversas como essa. Perfeito. Esse será o primeiro de muitos episódios técnicos que faremos de agora em diante. E você? Onde está a sua dor? Nós falamos aqui de vontade. Nós atendemos aqui famílias durante 20 anos e muitas vezes a dor do pai, da mãe, está em inúmeros casos. Está no filho que é boêmio, que não tem capacidade administrativa, está num filho que é incapacitado, que depende exclusivamente dos pais, está na ausência de aptidão para os negócios. Nem toda a família é igual. Cada pai e cada mãe tem uma dor diferente em seu coração. É preciso reconhecer os limites familiares. É preciso reconhecer as nossas dificuldades em gerir bens e patrimônios e olhar para dentro de nós, descobrir qual é a dor que nos aflige e as consequências dessa dor quando não estivermos mais aqui. Então, isso é o que nós mais fazemos no nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez, meus amigos. Fiquei muito orgulhoso de vocês. Novamente, reitero aqui. E esse foi mais um episódio do podcast O Seu Legado. Hoje, tivemos uma conversa profunda sobre patrimônio, sucessão, autonomia da vontade e as lições que o caso Anitta Harley deixa para todas as famílias. Se existe uma reflexão que podemos levar deste episódio, é que o verdadeiro planejamento não começa quando pensamos na morte. Ele começa quando pensamos em proteger a nossa vontade, a nossa dignidade e as pessoas que amamos. Porque o mais importante não está apenas no patrimônio que deixamos, mas nas decisões que tomamos em vida, nos impactos que causamos nas pessoas,
nos valores que perpetuamos em nossa família e a fé em Deus, em Jesus Cristo, que cultivamos ao longo do nosso caminho. O patrimônio pode ser herdado, os valores precisam ser transmitidos. Sou Fábio Fernandes Lunardi, advogado especialista em governança, sucessão e estruturação do patrimônio familiar, societário e individual. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua família. Siga o nosso podcast no YouTube, no Spotify e acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, pesquisando por Fábio Fernandes Lunardi ou Fernandes Lunardi Advogados. Porque ninguém sabe o dia em que deixará de decidir, mas todos podem decidir hoje como deseja ser lembrado. Até o próximo episódio.